com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre ansiedade. Será que este é o seu caso? Você vive ansioso, ansiosa, não sabe como lidar com as coisas que ainda não aconteceram? Então fica ligadinho aí para você entender como resolver de uma vez por todas a sua ansiedade. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Pois é, pessoal, ansiedade, né? É algo que é bastante comum e é algo que incomoda muito as pessoas a ponto de fazerem elas não conseguirem ser o que elas desejam ser, porque elas ficam nessa ansiedade toda, nessa preocupação com as coisas. Então vamos lá, vamos definir algumas coisas. A primeira coisa que eu quero definir aqui com você é o que é ansiedade. Ansiedade, a gente pode dizer o seguinte, que é um excesso de futuro. Porque quando a pessoa está ansiosa, ela está se preocupando com algo que ainda não aconteceu. Significa que se eu estou me preocupando com algo, né, eu estou ocupando toda a minha mente e tudo aquilo que eu estou fazendo no momento, principalmente em termos de pensamentos, com algo que ainda não foi. Então, essa ansiedade, ela acaba tomando o lugar do momento presente. E quando isso acontece, você não consegue ser o que você realmente deseja ser. Por quê? Porque você está usando o tempo de forma inadequada. Então, olha só, quando a pessoa está ansiosa, ela fica muito preocupada com o que os outros pensam dela, ou vão pensar, ou com algo que ela não tem controle ainda. Porque a gente não tem controle sobre o futuro, a gente pode sim definir alguns parâmetros, algumas coisas para a gente ter uma certa segurança, mas não o controle. Então, olha só, quando eu fico preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai interpretar a respeito daquilo que eu estou fazendo, eu, na verdade, não estou percebendo que eu perco esse controle. Por quê? Porque é impossível, gente, é impossível a gente controlar o que o outro vai pensar da gente. E eu digo mais, o mais importante que você tem que aprender é desistir. Esse processo de desistir do outro, desistir daquilo que o outro vai pensar, desistir daquilo que o outro vai olhar, dizer, interpretar a respeito do que você está fazendo ou deixando de fazer, é muito importante, porque quando você desiste, você se torna capaz de olhar para si mesmo. Quando você não olha para si mesmo, você está preocupado, na verdade, em agradar. O problema em agradar é que as pessoas são muito diferentes, né? Então você vai ter várias pessoas ao seu lado, cada uma pensando de um jeito, interpretando como deveria ou não ser a realidade de uma determinada forma, e você fica preso a isso. E quando você fica preso, você não está no presente. Então esse é o grande problema da ansiedade, não estar no presente. Por quê? Para que a gente construa o nosso futuro, nós temos que estar plenos neste presente. Não dá para construir o futuro pensando no passado, em algo que aconteceu, e muito menos criando na nossa mente um futuro que não vai ser exatamente daquele jeito. Então, olha só, se você se analisar e pensar nas coisas que te preocuparam no passado, em algo que você ficou muito ansioso ou ansiosa, você vai perceber que aquilo que aconteceu, olha só que interessante, não foi do jeito que você imaginou exatamente, foi de uma outra forma. Pode até ter sido parecido, mas nunca é do mesmo jeito. Ou seja, a gente fica se preocupando à toa. Então é importante entender esse processo para que a gente desista de controlar esse futuro. Uma coisa também que causa ansiedade é a pessoa não saber perceber
as consequências do que ela está fazendo, né, que estão gerando um futuro ruim. Então, por exemplo, se a pessoa já teve um histórico na vida dela, onde nada aconteceu do jeito que ela queria, onde ela criou realidades que ela não gostou, significa, se esse é o seu caso, que você precisa entender, que você precisa saber, né, onde você está. Gente, quando eu sei exatamente quem eu sou, onde eu estou, o que eu tenho ou o que eu não tenho, o que eu sei ou o que eu não sei, esse senso de realidade deixa claro, né, aquilo que vai faltar, aquilo que está faltando. E quando eu tenho esse senso bem claro, eu posso adquirir aquilo que falta. Agora, quando a pessoa ela não tem esse senso, ela vive eu brinco, né, na ilha da fantasia. A pessoa ela acha que ela é uma coisa que na verdade ela não é, ela acha que ela tem algo que ela não tem, e muitas vezes ela acha que ela vai ter, que é o pior de tudo, e isso a grande maioria das pessoas pensa assim, que um dia ela vai mudar aquilo. Então ela pensa assim, a semana que vem vai melhorar, o mês que vem vai melhorar, depois que acontecer tal coisa vai melhorar, depois que tal pessoa fazer tal coisa pra mim, ou qualquer movimento desse tipo. E aí a pessoa não percebe que é o triste da história, que ela tá há anos pensando desta forma, que ela está há muito tempo criando essa falsa realidade, essa fantasia, achando que um dia vai mudar. Então, olha só, se vocês observarem o calendário, vocês vão descobrir que um dia no calendário não existe. Um dia não existe. O que existe dias concretos, né? São dias concretos. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu preciso entender onde eu estou, quem eu sou, o que eu tenho, o que falta, o que eu não sei, o que eu preciso aprender ainda para que eu chegue naquele futuro que eu desejo. Outro dia eu falei para uma moça, ela tem por volta de 21 anos, e eu disse o seguinte para ela, eu falei, olha, hoje você tem 21 anos e você está numa condição que depende de vários fatores, depende da sua família, que paga suas contas, paga a sua faculdade, depende do seu namorado, depende dos seus amigos que convidam você para fazer certas coisas. Ela é uma menina bastante dependente das condições que estão à volta. Mas eu disse para ela o seguinte, você tem uma escolha. Se daqui 5 anos você quiser estar sendo vista como uma pessoa que manda bem, uma pessoa poderosa, uma pessoa que tem coisas interessantíssimas na vida, isso é possível, existe essa possibilidade. Agora, vai ser provável que aconteça se você se mexer, se você se colocar neste caminho. E ao se colocar neste caminho, você precisa entender onde você está, para saber o que falta, para você organizar isso num plano passível de ser realizado, ou seja, diariamente, mensalmente, e ao longo, né, desses anos, para que você consiga realmente ser uma pessoa que você deseja. E é assim, gente, com todo mundo. Quando eu tenho esse senso de realidade, a minha ansiedade, se for o caso, ela vai diminuir muito. Por quê? Porque vai ficar claro onde eu estou, vai ficar claro para onde eu estou indo, e eu preciso entender que nesse caminho eu vou ter pessoas me olhando, pessoas me observando, pessoas dando pitaco, pessoas torcendo o nariz. Isso é comum. Gente, é humano e é impossível que a gente não julgue outras pessoas. Querer que as pessoas não nos julguem é impossível, é pedir demais. Então é muito mais fácil a gente se conformar que a gente vai ser julgado, ponto. E que esse julgamento, ele, na verdade, ele vai vir de uma percepção da realidade que a pessoa tem do certo e do errado. Ou seja, eu preciso compreender que dependendo de quem estiver me julgando, essa pessoa vai me julgar e vai me qualificar de uma determinada forma, mas depende muito do que ela tem de conhecimento. Então, o que eu, por exemplo, Cristina, faço quando alguém me julga e eu percebo que essa pessoa não sabe o que está fazendo? Eu simplesmente deixo para lá. Agora, se eu ficar preocupada com todo mundo que me julga, o que vai acontecer? Eu não vou fazer nada, eu vou ficar com medo, eu vou ficar me segurando para não fazer o que eu tenho que fazer. Então é muito importante que vocês entendam isso. É muito importante desistir de ser julgado. Isso é uma das causas que mais causam ansiedade. Quando eu quero não ser julgada, quando eu fico nessa pretensão de não querer ser julgada. Então eu causo ansiedade porque eu vou querer sempre fazer com que as expectativas dos outros sejam preenchidas. E isso é impossível. Então, quando você quer que os outros te aprovem, quando você quer que os outros concordem com você, que os outros gostem de você, você está numa irrealidade, porque as pessoas são muito diferentes. Olha só,
se a gente observar a nossa volta e ver quantos tipos de carros existem, a gente vai observar que existem muitos carros com muitos designers e cores, né, e jeitos. Por quê? Porque as pessoas pensam diferente, gostam de coisas diferentes, estão em momentos de olhar para as coisas diferentes. Então, seria muita pretensão da nossa parte querer, né, que todo mundo gostasse unicamente daquilo que eu gosto, que unicamente as pessoas pensassem do jeito que eu penso, que as pessoas soubessem o que eu sei, que as pessoas tivessem entendido o que eu entendi. Gente, sai disso, é muita pretensão. Então, quando você entende essa realidade, você para de ficar ansioso, ansiosa, porque você entende que você só precisa organizar o seu caminho. A organização corta a ansiedade. Então, quando você consegue ficar organizado na sua vida, você consegue ter um parâmetro de medição, né, para você saber se a coisa que você está querendo realizar, fazer, está funcionando. Porque daí passa uma semana, você percebeu que você já andou alguns passos, passa outra semana, outros passos foram andados. E aí você tem essa sensação de que está andando. Quando a pessoa ela não tem essa sensação de que as coisas dela funcionam e ela se vê mais uma vez na mesma situação, e aí ela se vê todo mundo olhando, julgando, querendo, dando palpite, a pessoa, claro, ela vai ficar ansiosa. Então, gente, essa procrastinação, né, daquilo que tem que ser feito, dessa organização, é muito importante que aconteça na sua vida, porque se você não conseguir se organizar para suas coisas funcionarem, significa que você está preso emocionalmente a alguns sentimentos, a uma interpretação de realidade que está te atrapalhando. E é isso que eu faço lá no consultório, né? As pessoas chegam para fazer as sessões lá do alinhamento emocional, são poucas sessões que fazem a pessoa realmente mudar totalmente. E uma das coisas que a gente faz é justamente criar um plano, é criar esse plano de ação para que a pessoa entenda que ela vai precisar medir, porque eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte: o que te trouxe aqui no consultório? E elas falam um monte de coisas. E aí a gente define ali junto, né? Eu faço ali um mapa de paradigmas para ela entender como ela pensa. E a gente define junto onde ela está e aonde ela quer chegar. E aí a gente faz uma métrica para isso, para que ela consiga entender que funcionou, para que ela consiga entender que realmente ela conseguiu ver a diferença do antes e depois, né? Passando-se as semanas. Porque se você não tiver essa clareza, você nunca vai saber se mudou. E é importante que quando você começa alguma coisa, você olhe para trás e você perceba, eu estava em tal ponto, agora eu estou em outro, para frente, ou seja, eu melhorei e eu fiz essa mudança acontecer. E esse é um processo muito bonito, porque quando a gente vê que nós não estamos mais presos, né, no mesmo lugar, que a gente realmente está saindo, que a estrada finalmente está andando, que finalmente eu estou vendo coisas diferentes, e aí é um bom senso de realidade, onde eu percebo que as coisas mudaram. Então é um processo muito interessante, gente. Eu faço esse alinhamento emocional, eu sou Cristina Long, para quem não me conhece, eu tenho programas aqui na Rádio Mundial. E esse alinhamento emocional eu faço principalmente com a programação neurolinguística aliada à hipnose. Trabalho também com coach, trabalho com outras técnicas se necessário, para que você saia do buraco, para que você saia do ciclo de autossabotagem, para que você realmente dê passos, passe para uma próxima fase na sua vida. Porque tem que parar de ficar jogando sempre na mesma fase, tendo sempre as mesmas coisas, fazendo tudo do mesmo jeito. Então esse processo é um processo que a gente faz ao longo das semanas, poucas semanas, que fazem uma grande diferença. E fazem mesmo, pessoal. Lá no meu site tem os depoimentos, olhem lá para você entender como que funciona isso, para você entender que realmente você pode sim mudar. Você só não entendeu como, é por isso que você não mudou até hoje. E você também não tirou de dentro de você as sensações que atrapalham. Então, esse processo vai realmente mudar dentro de você. Então, gente, anotem aí o nosso WhatsApp, manda lá um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo de alinhamento emocional. O nosso WhatsApp é 969657748, então vou repetir. Lembrando que é 0 operadora 11 969657748. O meu site é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Então, cristinalong.com.br, tudo junto. Você vai entender que para fazer um processo acontecer, uma mudança acontecer na sua vida, é preciso mudar algo. Não dá para continuar tendo
a mesma coisa e fazer uma mudança, né? Para fazer uma mudança você tem que mudar algo. E o que tem que mudar primeiro? As sensações, os sentimentos, aquilo que você consegue conceber como realidade, como nova realidade. Porque não adianta a pessoa, na teoria, acreditar, mas no fundo ela sente que não vai funcionar. Ou ela sente que com ela não vai rolar. Por quê? Porque quando a gente muda o sentimento antes, a pessoa ela consegue com clareza entender a mudança que ela precisa fazer. Então é um processo muito inteligente até de se olhar. Por quê? Porque não adianta eu querer mudar algo se eu não acredito naquilo, se eu acho que aquilo não faz sentido, se eu não entendo por que eu preciso mudar. Quando a pessoa entende o que ela precisa mudar e aquilo faz um sentido absurdo na vida dela e ela fala, poxa, agora eu entendi por que eu estava presa, eu entendi por que eu estava presa, eu entendi por que eu não mudava e eu entendi qual o meu medo. Então a pessoa se permite desejar e se permite fazer uma mudança e aí a mudança acontece. Então é um processo muito interessante, gente. Eu, inclusive, me especializei em relacionamentos e pessoas travadas. Adoro trabalhar com pessoas travadas, pessoas que chegam lá e falam, olha, minha vida não é a vida que eu gostaria de ter, não, essa não sou eu sinto que eu quero fazer uma coisa bem diferente daquilo que eu tô tendo e não faço a mínima ideia de como. E aí eu trago esse como e a pessoa geralmente fala assim, poxa, mas por que eu não pensei nisso antes? E eu respondo, a pessoa não pensou nisso antes porque ela não estava ligada nas sensações corretas dela, ela não estava perceptiva a respeito das coisas que aconteciam à volta dela, a ponto dela entender que dava sim para fazer a mudança e, ao mesmo tempo, que para fazer a mudança ela precisava se sentir diferente a respeito de ser aquilo que ela desejava ser. Porque, gente, se você só desejar, você vai ficar só desejando. Para que você realmente tenha uma realidade diferente na sua vida, você precisa sentir a diferença. Sentindo a diferença, você se permite, você se coloca de outra forma, você se coloca em outros momentos na sua vida com outras pessoas, você olha para outras coisas, você se organiza totalmente diferente. Então é um processo que tem que acontecer de dentro para fora. Não dá para fazer o contrário. E as pessoas têm essa ideia de que um dia eu vou ser o que eu sou quando eu tiver resolvido tal coisa, quando eu tiver realizado aquela outra coisa, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver terminado a faculdade, quando eu tiver, sei lá, separado. As pessoas ficam com essas ideias, que são ideias totalmente irreais. Porque, gente, para você ter, você precisa ser, não é ao contrário. Quem é, se você observar pessoas à sua volta que são, elas têm a coragem de serem elas, em primeiro lugar. E óbvio que elas realizam coisas, por quê? Além delas terem a coragem de serem elas, elas também sabem o que elas são e o que elas não são, o que falta, né? Elas construíram tudo que elas são. É diferente da pessoa que fica esperando resolver algo para depois fazer um caminho de construção. É ao contrário que a gente tem que fazer, gente. Quando você pensa que algo tem que ser resolvido antes, para que você seja, você corre o risco de perder muita coisa importante na sua vida. Muitas vezes você perde o crescimento dos seus filhos, porque outro dia eu recebi uma moça também, e ela tem uma filha de mais ou menos uns 10 anos, e ela tá na melhor fase que ela poderia estar com a filha dela, e ela, na cabeça dela, ela tem que trabalhar, trazer dinheiro, ela mal dá atenção para a filha dela, está irritada o tempo todo com a filha dela fica chateada, todo mundo à volta fica chateada, e eu falei para ela, você acha que você vai curtir a sua filha quando? Daqui 10 anos, quando você chegar naquele seu objetivo, aí sua filha já não tá mais em casa, ela já não quer mais. Então, o ponto é entender o que você precisa fazer agora na sua vida. Gente, não dá pra gente fazer um planejamento muito longo. Claro, planejamentos longos também são importantes, mas você precisa entender o que em você precisa mexer agora para que a solução aconteça, para que a mudança aconteça na sua vida de verdade. Então, gente, mandem um WhatsApp pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse alinhamento emocional. Eu faço também via chamada de vídeo, então não tem desculpa se você não consegue vir até o consultório. Nosso consultório fica no Brooklyn, próximo ao aeroporto de Congonhas. Então, o nosso WhatsApp é 969657748,
969657748. E o telefone lá do consultório, você pode ligar após as 9, é 4327 4327 O meu site, gente, é cristinalong.com.br. Lá no meu site tem tudo que eu faço, tem os meus atendimentos, tem os livros que eu escrevi, eu tenho 3 livros, né, que foram publicados e fazem bastante sucesso, porque as pessoas falam, nossa, Cris, eu entendi um monte de coisa que eu não tinha entendido, principalmente o livro que fala A Melhor Versão de Você, que é um livro que eu falo sobre esse processo do ser, né, do conseguir, do conquistar a si mesmo. Tem um outro livro que fala sobre poder espiritual, que chama-se Anjos e Mentores, e tem um recente que eu publiquei agora, que chama-se A Lei da Atração para Crianças, que trabalha justamente com essas sensações nas crianças, essas sensações que as crianças precisam ter, entender, para serem quem elas querem ser, né? Ao invés de ficarem contaminadas com esse mundo adulto, com esse mundo que existe à volta. Então, esses livros, gente, podem ser achados nas livrarias, podem ser achados na internet, com a gente lá no consultório também, eu posso mandar autografado para vocês. Então, 969657748 é o nosso WhatsApp. E, gente, eu quero fazer um convite para vocês, a pedido de muitas pessoas. Eu montei de novo o workshop, que é uma vivência, na verdade, de Anjos e Mentores. Eu farei no dia 25 de março, será a única vez que eu conseguirei ministrar essa vivência, esse workshop aqui nesse semestre, porque eu tenho várias viagens, eu vou levar um grupo para a Turquia agora em maio, depois eu vou levar um grupo em junho para Machu Picchu, depois a gente tem um outro grupo para o Egito, e eu tenho outras viagens também nesse meio tempo. Então, é o único curso que eu vou conseguir fazer, né? Na verdade, é uma vivência onde você vai aprender a contatar espiritualmente as pessoas, os seres espirituais que te acompanham. Então, o seu anjo da guarda, o seu mentor, e entender como você se situa no mundo espiritual, como você pode fazer contato com eles diariamente. Então, é um workshop que as pessoas que participam ao longo desses anos, todos me falam que até hoje elas contatam os anjos delas, os mentores. Então, você vai descobrir o nome do seu mentor, você vai descobrir coisas muito interessantes, vai poder tirar todas essas dúvidas. Então, gente, eu tenho vagas limitadas para este curso. Então, para fazer este curso, ele chama-se Anjos e Mentores, está lá no meu site, cristinalong.com.br. Faz lá a sua inscrição, ou você pode mandar um WhatsApp para gente no 0 operadora 11 969657748. Então, 969657748. E o telefone lá do consultório é 4327 4301. Então, esse workshop, essa vivência de Anjos e Mentores será no dia 25 de março, é um domingo. Então, é super prático de chegar lá, é super fácil, está super facilitado. Então, vale muito a pena, eu super recomendo para você que quer aprender a contatar o mundo espiritual, para você que quer aprender a entender como essa força vai funcionar, como já funciona na vida de muita gente, como pode funcionar na sua vida. Então, gente, está lá tudo no meu site. Olha, para que você seja o que você quer ser, você precisa ter coragem de entender quem você é. Entender quem você é implica em observar a sua própria vida, olhar para a sua própria vida, entender onde estão as suas bases, entender que valores você aprendeu, aprender como pode mexer nisso tudo. Isso a gente faz ao longo dessas sessões lá no consultório de alinhamento emocional, porque o alinhamento emocional consiste justamente em você se colocar na sua vida, em você se colocar estruturado emocionalmente e espiritualmente em todos os sentidos. Então, para que você faça isso, para que essa força seja construída dentro de você, você precisa sentir que você pode. Então, venha fazer esse alinhamento emocional que você vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Lembrando que os depoimentos estão lá no meu site. Então, cristinalong.com.br. Gente, o nosso WhatsApp, então, 0 operadora 11 969657748, 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327 4301. E é isso, pessoal. Até o próximo programa, hoje à noite, e um bom dia para vocês. Quer
impulsionar as vendas da sua empresa, tornar sua marca mais conhecida, fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue o telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836.